lá, pessoal, voltamos com o nosso Tasso Conta, nosso podcast da Tasso aqui. Como sempre, a gente tratando assuntos diferentes e diversificados para você, né, ouvinte, para você, profissional contábil, e você que tem interesse em conhecer vários assuntos aí para ampliar os seus conhecimentos. Bem, eu gostaria que vocês aproveitar, né, aqui, pedir para vocês acessarem as nossas redes sociais, colocarem seus comentários, sugestões, né, e críticas também, claro, aí dos nossos podcasts. E queria agradecer a todos vocês que já comentaram e já estão contribuindo com eles aí nos últimos dias. Bem, hoje a gente tem um convidado nada mais, nada menos do que o professor Valsemiro, já foi meu professor, gente, Valsemiro nosso, para tratar de um assunto muito legal, que é o profissional de contabilidade, de uma visão bem geral. O professor Valsemiro é doutor em controladoria e contabilidade, ele é presidente da FUCAP e também do Instituto FUCAP de Tecnologias Sociais, coordenador do mestrado e doutorado, profissional em ciências contábeis da FUCAP, membro da Abracicom e da Acacicom, além de muitas outras coisas, né, Valsemiro? Então eu fiz um resuminho, bem resuminho aqui que você mandou, mas tenho certeza, gente, que vocês vão aproveitar muito, assim, essa amplitude, essa visão que ele tem de como o profissional contábil tem que estar hoje inserido no mercado, para que ele seja respeitado, né, para que ele seja realmente uma pessoa de posição. Valsemiro, conta pra gente aí, o que você trouxe pra gente aí, essa questão do profissional contábil hoje. Seja bem-vindo aqui no nosso podcast, obrigada mais uma vez, né? Essa questão aí da mudança do cenário da contabilidade, fala um pouquinho pra gente o que você pensa disso. Ok, obrigado aí, Carla, pelo convite. Eu acho que é importante a gente, de vez em quando, estar tocando nesses assuntos, né, e falando. Mas assim, eu sou um pouco apaixonado por essa questão de falar sobre isso, né? Falar sobre a educação disso, inclusive, né? Do profissional de contabilidade. Eu tenho um certo histórico, né? Eu comecei muito cedo, acho que com 14 ou 15 anos eu já estava trabalhando no escritório de contabilidade, fazia o curso técnico em contabilidade. E caí por acaso, eu queria ser agrônomo e de repente... Eu já comecei a ver que aquele que seu para a área ambiental tem... Pois é, tem a ver, né? Mas eu perdi a prova quando fui fazer a prova lá em Barracão de Petrópolis, em Santa Teresa, eu fiquei doente, eu perdi a prova e aí eu tinha que fazer o ensino médio. E aí eu optei em fazer contabilidade, que era o único curso que tinha na cidadezinha que eu morava, né? Lá em Guaraná, lá no interior. E aí eu gostei desse negócio de contabilidade. E aí já comecei a trabalhar, e daí fui para a faculdade, né? E fui sempre avançando. Então eu já, ainda quando eu estava terminando minha faculdade, eu já tive escritório de contabilidade em Linhares, né, junto com um colega. Foi um tempo não tão longo, mas a gente tinha várias empresas já. E depois eu acabei indo para outra empresa maior, aí deixei o escritório e depois com o tempo comecei a dar aula no ensino médio, lá no interior ainda, de contabilidade. Mas em Linhares ou Guaraná, em Guaraná? Em Guaraná. E aí depois, em algum momento eu vi que, poxa, eu quero ir mais longe, né? Foi quando eu vim para Vitória, então eu deixei tudo lá, vim para Vitória. E aí sim, entrei numa empresa maior, que era a Banesp Seguros, né? Trabalhei na contabilidade da Banesp Seguros, depois fui chefe do setor financeiro, enfim. E nesse meio tempo eu acabei entrando na universidade, como professor também. E comecei a gostar dessa questão do ensino. Que é a Universidade Federal, né? Universidade Federal do Espírito Santo. Mas não me sentia tão preparado para estar na sala de aula. E foi quando que eu decidi que eu falei, não, eu tenho que estudar mais. Aí eu fui fazer mestrado, mas tive que ir para São Paulo. Então deixei a empresa e fui para São Paulo, fiquei 5 anos. Pediu afastamento da UFES, que pode, Pedi né? afastamento, mas eu era pequeno lá ainda, professor auxiliar, era 20 horas, então assim, o salário era bem pequeno na época. E eu fui para São Paulo, acabei ficando 5 anos lá fazendo mestrado e depois iniciei o doutorado. Acabei nesse momento queimando todo o meu patrimônio para poder ficar em São Paulo, vendi casa, apartamento e tal. Mas foi muito bom, porque na volta... Lá eu conheci a Aridelmo e aí juntos a gente fez o projeto FUCAP, que está aí hoje 22 anos já de instituição. Nossa, então, já tem 22 anos. 22 anos, já passou rápido, Passa rápido, hein? Então assim, e eu sempre discuti essa questão do profissional da contabilidade. Na minha dissertação de mestrado, eu já tratei de formação dos professores, que tivesse, né? E sempre fui trabalhando essa questão. Pô, quem é esse profissional de contabilidade? Então, esse mundo da contabilidade, ele está mudando sempre, não só a contabilidade, mas o mundo todo, em todas as áreas, né? Então essa evolução, a gente percebe que desde lá dos primórdios, né, eu comecei a atuar nos anos 80,
ainda peguei aquelas máquinas de escrever, né? Sim. E você tinha lá gelatina para Saudite. poder fazer o livro diário, aquela As questão fichas toda. vermelha, amarela. Exatamente. Então, assim, era algo um pouco diferente do que a gente tem hoje. E essa evolução, né? Toda vez que a gente olhava para ela, eu falava assim, poxa, chegou um computador agora. E vai acabar aquelas máquinas de escrever. Realmente acabaram as máquinas de escrever, mas a gente tinha um sentimento de que aquilo que a gente fazia acabaria e o computador daria conta sozinho. Na verdade, é claro, ele automatizou aquilo tudo, mas novas coisas vão surgindo. Facilitou, né? a forma de fazer, mas o que você faz não acabou. Eu diria que o que era feito em contabilidade nos anos 80 e o que é feito em contabilidade hoje é um mundo muito maior. Então, assim, nós não fazíamos tudo o que era capaz da contabilidade entregar. Hoje, talvez nós não façamos ainda, porque tem Era muita... tão mecânico, né, Valcimiro, que você não tinha tempo de fazer o todo, né? Exatamente, exatamente. Então, hoje, você está num patamar onde você vai fazer contabilidade, você consegue automatizar já muita coisa. Você não precisa mais entrar no banco para tirar o extrato bancário. Você já automatiza isso, já tem um robô, já tem um sistema que faz isso automático. Poxa, mas então boa parte desse trabalho, ele acaba... Não, ele melhora e você abre outros campos, né, de avanços que você tem que ter. Ele acelera o seu trabalho, né? Você não deixa de ter o trabalho. Ele modifica a forma como de fazer. você, ele a forma facilita de fazer. a forma de fazer. Só que isso tudo demanda o quê? Um avanço do profissional também. Então, esse profissional que era lá dos anos 80, ele conhecia bem a técnica, né, tudo aquilo, mas as coisas vão modificando e automaticamente ele passa a ter que conhecer outras coisas. Você acha que se a gente não tivesse o processo de internacionalização da contabilidade, seria diferente? Olha, eu acho que assim, nós temos dois focos principais aí, né? Um deles, a internacionalização que você está falando, que avançou, fez com que nós tivéssemos realmente grandes avanços em termos de conteúdo, em termos de conceito. Então isso fez dar uma balançada aí no mercado de forma geral, das pessoas se reinventarem, ter que reestudar tudo novamente, né? Porque muita coisa de que as pessoas faziam rotineira lá mudou e aí ela tem que reaprender. Então a internacionalização, né, chegou aqui no Brasil aí nos anos de 2007, 2008 mais ou menos. Isso fez com que desse um impulso na qualidade da informação. E isso exigiu dos profissionais uma mudança de postura, uma mudança de conhecimento, fez com que as pessoas tivessem que ir para a escola novamente, sala de aula de novo, estudar e tal. Infelizmente, a gente sabe que tem profissional ainda no mercado até hoje que não fez isso. Nós somos em 500 mil, né? Exatamente. Então tem um grupo aí que não fez isso e ele está lá atrás, ele está se perdendo ao longo do tempo. Então para esse, provavelmente, acaba um pouco a contabilidade para ele, porque ele não avançou junto com a necessidade do mercado. Esse profissional, ele é aquele que era voltado para a contabilidade fiscal, né? Exatamente. E aí, essa contabilidade fiscal, a cada ano, até pelo próprio fisco, ela tem sido deixada de lado. E isso é importante as pessoas saberem, né? O fisco também está usando a contabilidade internacional para fiscalizar, né? É isso aí. Eu acho que o profissional também tem que entender isso. E eu concordo. E aí, toda essa internacionalização... Logo em seguida veio o avanço tecnológico que você comentou aí, né? Exatamente. Então, o outro grande impulsionador, né, quer dizer, você tem uma mudança de conceito e tem uma mudança de tecnologia, né? Então, essas duas coisas chegaram e assim... Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo e empurrando mesmo, né? Então, a mudança tecnológica, ela vem desde a chegada do computador, depois vem sistemas, né? Depois vem forma de automação. Hoje, a gente já está falando aí de inteligência artificial, que está dentro desse meio, já automatizando várias coisas. Quer dizer, você ensina o computador, depois ele sabe mais que você e esse processo vai indo. Já vai te alertando que você está fazendo errado. Exatamente. Então, mas quando você olha para frente, a coisa tende a evoluir muito ainda, né? A gente já está ouvindo falar de metaverso e é um outro mundo paralelo que terá impacto, sim, nas questões de contabilidade também. Então, assim, o profissional ele tem que ir avançando, ele tem que ir se atualizando, mas é claro, todo mundo vai ser um Superman aí de tudo isso? Não, não vai conseguir. E mas tem campo para todo mundo, né, Valcimiro? Exatamente. Você como educador, assim, proprietário de uma empresa de educação, porque é uma empresa, né, de educação, os seus alunos hoje, você vê os empresários de contabilidade, os contadores,
que eles acham que isso realmente, porque muita gente ainda fala que isso não vai, tem gente que ainda fala que isso não vai acontecer, que não é bem assim, que isso não é desse jeito, que tem ainda aquela mente da empresa de contabilidade, que todo mundo indo na empresa todo dia, ficando das 8 às 18, cumprindo e a gente passou por todo esse avanço de tecnologia, ele se acelerou um pouco com a pandemia, né? E essa aceleração, ela fez com que a gente também saísse da zona de conforto e corresse muito mais atrás de dar conta do nosso trabalho, considerando o pessoal trabalhando em casa, a empresa vazia, o cliente com um monte de funcionário home office, o mercado todo conturbado, incerto naquele momento. A gente passou por um momento muito complicado em 2021. Acho que 20 pior, né? 21 um pouco melhor, a gente perdemos pessoas, né? Foi complicado, logo em seguida estamos com uma guerra acontecendo. A gente brasileiro é meio aquém das algumas coisas, né? E não analisa os reflexos disso. Mas isso tudo cai no contábil, concorda? Então, como é que você, como educador hoje, enxerga isso dentro de sala de aula, que tem muitos profissionais que estudam lá no Brasil inteiro? Sim. Então, assim, eu acho que você tocou num ponto importante aí, que foi a passagem pela pandemia, né? Quer dizer, ainda estamos tendo reflexos fortes aí, mas a pandemia, de forma geral, ela fez as pessoas se reencontrarem em muitas situações. E isso aconteceu em todas as profissões. A forma como você vinha fazendo, ela mudou drasticamente e até mesmo a parte comportamental das pessoas mudaram. Então, e eu vejo quando eu olho a parte contábil, a parte de necessidade de informação, eu diria até que tem um ponto muito positivo nisso. Eu vejo hoje as empresas muito mais preocupadas em ter informação. E eu percebo isso depois da pandemia. Parece que o nível de concorrência ele veio aumentando cada vez mais. Por quê? A tecnologia impulsionou muita coisa nova foi criada durante a pandemia, substituindo a questão presencial. Para substituir o ser humano exatamente. Também. Então isso teve um avanço muito grande que teve reflexo nas operações das empresas. E elas passam a ter necessidades maiores hoje de estar controlando mais coisas, de estar mais presente, de entender a operação mais rapidamente, e aí necessita mais de informação. Então, toda essa gama de necessidade que a contabilidade vinha gerando precisa um pouco mais hoje. E mais rápido. E mais rápido. Então, assim, para a contabilidade, isso muda também no sentido assim, opa, peraí, eu tenho que reinventar meu negócio contábil, eu tenho que avançar mais, eu tenho que ter pessoas que tenham alguns conhecimentos específicos que antes não era tão necessário. Então, assim, poxa, a contabilidade tem uma base de dados aí tremenda, tem todos os dados da empresa lá num banco de dados que a gente usa muito pouco. Então, que tal explorar um pouco esses dados? Poxa, mas aí eu já tenho que entender um pouco de análise de dados, né? Que é uma deficiência do profissional. Você até colocou no seu brief aqui, né? A questão do conhecimento técnico. Porque como a gente estava muito acostumado, o contador, a fazer aquela coisa só do fisco, você não parava para... Deixa eu entender o meu cliente, deixa eu entender a realidade dele, para ver como que eu vou transformar essa realidade dele em números contábeis, para analisar esses números e ver se realmente ele está lucrando o que ele acha que ele está lucrando, qual a interferência que estão tendo algumas ações que ele está fazendo dentro do resultado da empresa. E eu acho que hoje, realmente, eu tive uma reunião antes da gente começar aqui, e o meu cliente estava exatamente pedindo isso. Olha, eu queria ter mais informação, eu queria que a gente se reunisse mais vezes, porque agora o meu contrato com os meus clientes já prevê que eu tenha reuniões mensais. E tem cliente, esse, por exemplo, da manhã, ele sempre cancelava. Então a gente fecha, vai lá na empresa para conversar, para explicar, e eu falava, então, você cancelava todas, aí agora você quer voltar. Porque agora eles sentiam necessidade. Exatamente. Porque os empreendimentos que eles estão fazendo estão com investidores, está exigindo mais informação. E essa informação, querendo ou não, é através da contabilidade. Sim. Então, acho que o conhecimento técnico contábil, Valcimiro, aliado ao conhecimento do negócio, é muito preponderante para a coisa dar certo. Sim. Eu não sei se eu estou correta nesse pensamento, mas eu acho que essa necessidade de conhecer a área que você trabalha para o seu cliente é importante. Eu sempre fui defensora disso. Muitos contadores acham que não. Eu não preciso entender como funciona um varejo, um atacado, uma construtora. Eu preciso fazer a contabilidade. E não é, na minha visão humilde, não é bem assim. Então, é nesse ponto mesmo que eu queria chegar. Você tem uma base grande de um cliente, dados analíticos, às vezes, bem detalhados, que você não usa. Então, assim, primeiro ponto é conhecer quem é seu cliente, qual é o negócio do seu cliente. Porque a partir do momento que você entende e você começa a gerar informações que ajudem na tomada de decisão dele, por exemplo,
esse mês a empresa fez uma série de promoções, propaganda, gastou lá uma fortuna lá em marketing e tal e tal. Será que eu não consigo verificar o resultado disso ao longo do tempo? Será que a receita dele aumentou? Qual produto vendeu mais, menos? Foi aquele que ele gastou mais dinheiro no marketing? A gente tem dados para isso. Então, nós temos dados para isso. Então, eu só tenho que compilar esse dado, analisar e gerar uma informação para ele. Então, a partir do momento que eu gero essa informação, ele vai ver valor naquilo que você está entregando. Agora, se você entrega só as guias de impostos para ele... E um balancete, gente que faz assim. E um balancete que às vezes ele não entende nada daquilo ali, ele não vai dar valor no que você está fazendo. Então, quando chega uma informação de valor, ele passa a valorizar. Bom, mas como é que eu faço isso? Olha, provavelmente você ou na sua equipe tem que ter alguém que entenda um pouco mais de Excel avançado, alguém que entenda de BI, né, que é tão na moda hoje, mas ele é importante sim, e não é difícil aprender aquilo ali. Não, inclusive, né? Além de não ser difícil aprender, hoje tem empresas, Valcemiro, por exemplo, lá na Tasso, a gente está agora no processo de implantação de um BI, para poder puxar os dados contábeis, porque hoje eu tenho um Excel avançado, com fórmula para poder puxar e gerar os índices, gerar as planilhas, tabelas, gráfico, para dar trabalho. Né? Os sistemas de contabilidade não geram as informações como a gente quer, então eu prefiro, e como eu trabalho com o sistema integrado, eu prefiro trazer e montar algo que eu acho que vai ser melhor. Então, hoje, Valcemiro, a gente compra esses sistemas e você formata do jeito que você quiser e você só vai lá e insere a informação dissertada, né? O reflexo disso foi isso, mas eu consigo criar vários indicadores, eu consigo fazer correlação com esses indicadores. E o que é melhor, você tem hoje com o próprio BI aí, você consegue tirar a informação de um sistema, tirar de outro e interligar essas informações de causa e efeito, de uma série de questões aí. Então, assim, isso não é bicho de sete cabeças. A gente acha que é um negócio... E também não é um investimento tão alto assim. Exatamente. Então, assim, você, pega lá no seu escritório ou na empresa, pega um funcionário, olha, eu quero que você seja fera em BI. Bota ele para fazer 2, 3 cursos, um introdutório, outro, chegou no avançado. Ele já vai dar conta do recado. Então, assim, e a partir daí é ter ideias do que fazer. O mundo não tem limite ali dentro. Então, assim, conhecer um pouco disso. E aí, assim, mas para eu tratar esses dados, talvez eu tenha que fazer algumas modelagens estatísticas e tal. Quem aqui tem uma queda por isso? Cara, vai lá, estuda um pouco mais a área de estatística e tal. Traz esse conhecimento que agrega o outro que sabe lá o BI e o outro que sabe bem Excel. Então, assim, juntar esses pedacinhos, você cria uma equipe aí. E isso virar a realidade, bem multidisciplinar. E virar uma realidade. Virar uma realidade. Porque quando a gente faz mestrado e a gente estuda isso, a gente fala, por que eu estou estudando isso, né? Onde eu vou usar isso? Na realidade, hoje... Muita utilidade. Eu acho que hoje os contadores viram que a gente pode utilizar muito isso, correlacionar muita coisa, né? Encontrar algumas situações que às vezes o empresário não enxerga só naquele balancete. Sim. Né? Ele não vai enxergar. E quando eu falo assim, num perfil do profissional, você tem um perfil ideal e tem um perfil possível, né? Se eu falar de perfil ideal, quer dizer, o ideal é que eu tivesse um profissional com bom conhecimento de contabilidade, conhecesse bem a economia, conhecesse bem gestão, negócio da empresa, conhecesse essas ferramentas, parte tecnológica, conhecesse a parte quantitativa, estatística, quer dizer, se a pessoa tem esse conhecimento todo multidisciplinar, aí sim ele vira um Superman da contabilidade. Então, mas claro, nem todo mundo vai conseguir chegar nesse perfil. São essas áreas afins, né? Que você até colocou aqui, né? Você ter técnica e você ter especializações e áreas afins. Porque isso depende da base que ele teve de estudo ao longo da vida dele. Não é um negócio que do dia para a noite ele tem isso. Então, e assim, os nossos cursos ainda de contabilidade, na média, de forma geral, tem muito pouco dessas outras partes. Não contempla negócio, né, na realidade. Então, fica muito centrado numa técnica contábil, que muitas vezes também não avança tanto em muitos cursos, mas qual que é o curso ideal? É que você tenha tudo isso já parametrizado, né? Para que você amplie a sua zona, né, ali, né, de atendimento. Exatamente. E assim, quando a gente foi estudar aquele currículo lá do contador global, né, que foi sugerido pela ONU, ele contempla tudo isso. Então isso está na base. É bem legal. Eu vi a apresentação, ele contempla exatamente isso aqui que você falou, né? Contabilidade, mas também todas as áreas afins. As áreas afins. E as áreas de negócios. Eu não sei se mas vamos separar, né? Nós estamos falando do profissional contábil. Quem já está formado, igual eu tenho 30 anos, trabalho na área, 33 anos.
tenho 20 anos de empresa, 22 anos de empresa Carla. Eu não vou fazer a graduação de novo. Não. Então, o que você fala para essas pessoas? Quer dizer, a gente já está com 35 anos, uma arredondar de empresa. Como é que você acha que... Como que a pessoa vai se atualizar disso? Essa questão de cursos de especialização, essa questão de eventos, né? Perfeito. O que você fala assim desse profissional? O que ele pode fazer? Profissional que já está no mercado, já tem uma estrutura, uma base. E muitos deles vão sair porque falam, não quero isso pra mim, eu já consigo me aposentar e deixo o resto do pessoal tocar. O que você dá pra eles que continua? O que você fala pra eles então, eu acho que a gente tem um mundo aí que é assim, se eu pegar a Carla Tasso, né? Pô, Carla Tasso já vem aí, né? Hoje é empresária, provavelmente você não mexe na operação direta lá no dia a dia. Então, assim, você conhecer o detalhe daquilo ali, talvez não seja, mas você ter ideia do que está acontecendo lá, perfeito. Então, Carla, vai lá, se tiver oportunidade, faz um curso de BI também, talvez não para você fazer BI, mas para você entender o que está por trás. Saber o que ele pode contribuir. Saber o que ele pode contribuir. Aí você traz alguém para a sua equipe, aí sim, expert naquilo, que a pessoa aprofunde, treine, né? Um exemplo, eu comecei a ouvir falar de Python, né? Python, é uma nova linguagem de programação e todo mundo fala, né? E tal. E, poxa, vários professores lá da FUCAP sabem fazer, sabem programar e tal. Eu falei, caramba, não tenho ideia do que é isso. Mas todo mundo tá falando comigo, nossa, tem que ter isso, tem que ter. O que eu fui? Eu fui lá e fiz um curso de Python. Aprendi a programar? Não era o meu objetivo, mas eu sei o que é. Então, quando um professor vem falar comigo, alguém de fora vem falar comigo, eu sei o que ele está falando. Eu não sei fazer, mas eu sei o que ele está falando. E sabe realmente se aquilo vai ser útil ou não, Exatamente. se vai agregar valor ou não. Então, eu acho que quem está mais em posições de liderança, eu acho que é entender o que existe e como que ele funciona, mesmo que você não tenha o detalhe de como fazer. Agora, é importante na sua equipe você ter pessoas que saibam aquilo, mais de um, né? Porque a rotatividade é grande hoje de pessoas que sabem muito. E né? hoje, Valcir, o profissional contábil empresário tem uma dificuldade enorme que é conseguir mão de obra com essas competências. Então, esse era um outro ponto que eu queria tocar aqui. Quer dizer, apesar de a gente ter muita gente formada ali e tal, mas muitas vezes tem muita gente mal formada e que não atende aos pré-requisitos do mercado. Então, tem vaga hoje sobrando a todo lado na área de contabilidade, mas tem alguns pré-requisitos que você tem que ter. Então, se é uma empresa num porte um pouco maior, você já tem que ter línguas, né? Tem que saber inglês, porque essa empresa transaciona lá fora. O problema não é a vaga, né? Não é a vaga. Assim, muitas delas querem ter um bom conhecimento na parte tecnológica. BI hoje virou febre, em todos os requisitos está lá. Então, a maioria dos meus clientes hoje tem alguém que cuida do BI dentro da empresa. Pois é. Então, para gerar as comparações e relatórios dos financeiros. A maioria deles tem. Ontem eu estava batendo um papo lá com um grupo de contadores, né, lá na FUCAP, até em parceria lá com o CRC, e a gente comentava exatamente isso. Olha, tudo bem, você... olhe para você, como é que você está hoje? O que você tem de formação? Você teve uma formação bem parruda mesmo? Legal. Não, minha formação foi meio capenga. Foi mais fraca e tal. Foi bem deficiente. Mas eu conheço bem contabilidade, a área fiscal eu conheço bem, a área de contabilização eu conheço bem. Peraí, eu apresentei lá várias habilidades e competências necessárias para esse profissional ótimo hoje. Peraí, vamos fazer um plano? Este ano, o que eu vou cuidar? Esse ano eu vou aprender um pouco mais de Excel. Então vai fazer um cursinho de Excel. Tem de graça na internet ou bem barato. Aí depois, agora eu vou aprender BI. Agora eu vou fazer um curso de inglês. Então não precisa fazer tudo de uma vez. Você não vai conseguir ultrapassar a barreira de uma vez. Até porque tem os especialistas também, né, Valcimiro? O que você acha disso? Você acha que o profissional contábil... Vou fazer uma pergunta, vou formular aqui. O profissional de contabilidade que você está trazendo... Ele pode ser especialista numa determinada área, igual um cara que é muito férreo fiscal, igual a Renata que a gente conhece, muito férreo fiscal, mas ele tem que ter outras habilidades ligadas a essa área, ou você entende que ele tem que ser generalista como sempre foi, cuidar de várias coisas, entender? Eu acho que assim, o ideal é você, quer dizer, fazer tudo ao mesmo tempo, você nunca vai conseguir. Mas você tem que ser bom em uma ou duas áreas, você é o especialista naquilo ali, mas você não pode esquecer as outras. Você tem que estar ligado a ela, você não é o especialista, não sabe o detalhe, mas você sabe o que acontece lá e até mesmo quais interações tem com aquilo que você faz, até mesmo para você poder conversar. E assim, quando você vai hoje para as, principalmente empresas mesmo, o que elas querem de um profissional de contabilidade? Eles querem um cara que resolve problema.
não é só contabilidade, em todas as áreas. Então, na contratação, uma consultoria diária. Eles querem assim, olha, eu tenho esse problema aqui. Então, assim, não leve para o seu chefe um problema. Leve, olha, descobrimos que tem esse problema aqui e estamos sugerindo essa solução. Podemos fazer. Ele vai aprovar ou não. Então, assim, eu adoro quando um funcionário lá chega para mim e fala, olha, detectamos esse problema aqui, mas estamos sugerindo fazer isso, isso, isso. O que você acha? Eu vou analisar e a maioria das vezes é boa a solução. Então, assim, opa, eu quero essa pessoa comigo. Agora, eu quero a pessoa, ó, temos esse problema, e agora? Bom, e agora vai pensar, meu filho. Né? Você acha que... Aí a gente entrou num ponto que são as habilidades e as competências. Aí a gente pode falar um pouquinho, quando você falou aí da pessoa já chegar, uma pessoa proativa. A gente entra naqueles soft skills, né? Que na realidade, quais são as habilidades necessárias que eu preciso para ser um bom profissional? E aí você entra, eu preciso ter uma habilidade humana, que hoje muita gente não tem, que é lidar com o outro, né? Isso é um problema. Sim. Né? Eu estava ouvindo o Laudelino falar isso ontem de manhã. Perdão, lá em Curitiba, na Conexão Contábil de Curitiba. E assim, ele falou assim, o que adianta você ser tão bom profissional, que é o que você está falando, você tem a técnica, você conhece o negócio, mas você não tem algumas habilidades extras que são importantes para você estar inserido naquele local, para você se relacionar, porque o relacionamento ele é muito importante, né, Valcemiro? Para você ter a curiosidade de buscar, né? Porque daí se você sabe que o que você está fazendo ali é suficiente naquele momento, mas o que eu posso fazer mais para agregar valor? Então o profissional de contabilidade, ele precisa ter essa interrogação constante, né? Então o que seria melhor, o que eu posso agregar? E realmente é uma das profissões que a gente tem que estar o tempo todo evoluindo, porque eu não posso ficar só focado na norma. Sim. Porque a norma é o que você falou no início, é o básico. Todo mundo é obrigado a saber a norma. Você fala, não, eu sei contabilidade. Não, isso eu já sei que você sabe. Diferencial é daí pra frente. Não é? Contabilidade eu já sei que você sabe, meu filho. Mas daqui pra frente, o que mais você sabe? O que você também acha disso, de todo esse conjunto aí que o mercado está exigindo? Então, eu acho que ele é necessário, né? Eu vejo que, assim, com a evolução do tempo, essas coisas foram, às vezes, sido deixadas um pouco de lado. Mas isso volta fortemente hoje. Tudo se fala em relacionamento. E olha, eu diria que voltou mais forte ainda depois da pandemia. Então, também assim... apesar do pessoal achar o contrário. Mas, assim, porque você está mais afastada. Pois é, mas esse afastamento tem gerado problema também, né? Então, assim, tem gerado problema de toda ordem. Sim. Boas soluções, mas também problema. Muito. Então, eu acho que essas áreas, né, principalmente humanas aí, principalmente relacionamento, isso tem que estar na nossa veia hoje. E aí, de um tempo para cá, vem uma pitada muito forte da questão da diversidade, como é que você lida com isso. Então, essas coisas todas, não é que eu tenho que cumprir, não, isso tem que estar no nosso subconsciente. Né? Então, pai, eu não posso discriminar uma pessoa, mas não é, não posso falar porque está na regra. Não, tem que ser natural nosso. Isso não é fácil, porque a gente vem de uma cultura, né, que veio evoluindo. E tem pessoas que acham que o fato de estar no manual da empresa, ele já resolveu o problema. Não, quer dizer, estar lá já é obrigação também. Agora, é criar a cultura das pessoas realmente viverem aquilo ali, e não simplesmente só porque está lá eu tenho que cumprir. Não ser obrigação, Exatamente, né? Não pode ser obrigação, tem que ser vivência e tal, e essas coisas têm que ser naturais. Mas não é fácil mudar essa cultura, porque a gente vem de uma cultura, principalmente aqui no Brasil... O mercado contábil é conservador também, né, Valcemiro? Bem conservador. O profissional contábil, normalmente, ele ainda, eu acho que vai demorar um pouquinho ainda é bem conservador. Ele não consegue enxergar todos esses pontos aqui que você comentou, né? Dessa mudança da internacionalização, da tecnologia e desses demais conhecimentos que ele tem que ter. E aí eu te dou um exemplo que você falou aqui, né? Você comentou, né? Os novos temas da contabilidade para os profissionais. A gente está com a norma de relato integrado, que é um tema que eu estou me inteirando bastante. Brinquei com uma das pessoas que participaram da comissão do CFC ontem. Eu falei, eu quero ser o primeiro escritório de contabilidade a entregar o relato integral em 2023. Então eu quero saber se a norma ainda está valendo, porque eu não tô vendo ninguém falar disso. Sim. Porque é para todas as empresas, né? Então, eu tô tendo um aprendizado novo no CRC, né, que é o voluntariado lá na presidência, que eu tenho que apresentar relato integrado, mas lá é da área pública. E eu realmente vivenciei a apresentação do primeiro relato integrado da minha gestão. Não é um processo fácil. Sim. Não é um apanhado de informações, simplesmente. E eu vou te dizer mais. Naquele momento que você começa a analisar, caramba, para que isso é uma informação totalmente irrelevante.
eu poderia ter feito de outro jeito, isso aqui não teve o resultado que se esperou Sim. naquele momento que a gente está montando o relato integrado com a equipe. E aí eu perguntei ontem para a pessoa da comissão, eu falei, vem cá, 2023 está valendo o relato, porque a norma é de, acho que é de 2020. E aí, vamos ter que entregar mesmo, vai ser prorrogado? Porque eu tô vendo as empresas SA de capital aberto, ninguém tá comentando nada. E aí, CVM não falou nada. Então, e você colocou aqui no seu brief, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Porque assim, hoje nosso aplicativo, para muitos empresários contábeis, ainda é um bicho-papão, puxa, né? Então, assim, você escrever 40 páginas, a pessoa fala, Carla, você é louca. Eu falei, não, gente, 40 páginas, a minha em média, 40, 47. Tudo bem que é tudo PME e tal. Sim. A gente faz 2, né? Então, imagina esse avanço pro cara ir pro relato integrado. Então, eu vou comentar coisas que eu já ouvi, né? Pessoas assim, já estão trazendo mais parafernália para dentro da contabilidade. Já ouvi isso. Pô, a gente vai ter que dar conta disso também. Ó, que bom que tem mais coisas para a gente fazer. Você continua sendo útil, Você continua sendo útil. Vocês continuam sendo úteis. Exatamente. Então, assim, poxa, que bom que tem, né, toda essa parte de ESG, né, que envolve aí ambiental, social, governança. Que bom que a gente está tendo um olhar mais para isso. Não estamos agindo diretamente lá nas ações, quer dizer, isso nós temos obrigação também, mas não é um papel específico. Mas, opa, eu estou olhando, eu tenho que gerar indicadores para isso, eu tenho que mostrar, eu tenho que fazer ajudar o meu cliente, como é que ele põe isso no mercado, então, né? E aí, quando vem a questão do relato integrado, né, eu participei de muitas reuniões na ONU desde 2003 a 2012, 13, por aí. Depois eu acabei não conseguindo ir mais. E lá já não com esses nomes ali, mas se discutia muito essa questão de indicadores ambientais, sociais, econômicos ou de governança e tal. E chegamos aí no relato integrado, né, que é um conceito aí mundial, de um relatório. Não tem, vamos dizer assim, não é que é algo tão novo, né? SD não é novo, mudou seu nome, mas o conceito as 3 letrinhas, conceitualmente, já vem de muitos anos. Ele vem lá de trás. Então, assim, quando você fala de relato integrado, pô, eu bati palma quando o CFC foi lá, né? Acho que teve um trabalho muito forte aí da Vânia Borghetti, o Nelson Carvalho. Eles é que trouxeram muito isso aqui para o Brasil. E a Vânia é apaixonada por isso aí, ela participa de quase todos os organismos internacionais em cima disso. E assim, eu gostei quando o CFC procurou trazer lá toda a base conceitual lá do Instituto Internacional e criou uma norma, né? Mesmo que por enquanto ela é recomendatória ainda no CFC. Mas a CVM já colocou lá, eu não lembro qual é o ano que tem que entrar em vigor de fato. Ontem eu estava conversando, deveria todo mundo apresentar obrigatoriamente 22 em 23. Em 23, então, vamos aguardar. Não sei se vai prorrogar, né? Vamos ver, mas agora, deveria ser 23. Nós estamos fazendo o nosso relato integrado lá na FCAP, e o que a gente fez? No semestre passado, a gente fez uma disciplina na graduação em inglês, e aí era uma disciplina optativa, então os alunos que tinham bom conhecimento de inglês foram fazer a matéria para discutir sobre ESG. Então, assim, a matéria toda foi sobre isso. E tinha um tópico específico sobre relato integrado. E aí teve um aluno lá que se destacou nisso, ele se interessou muito por isso, ele fez uma pesquisa e tal, e eu trouxe ele para a gente montar o relato integrado da FCAP. Então, ele coordenou todo esse processo no início do ano. Nós chegamos já numa primeira versão do relato integrado, inclusive eu apresentei no dia da visita técnica do Conexão Contábil aqui em Vitória. Nossa, o pessoal elogiou muito, tá? Eu apresentei o que estava sendo feito, mas não entreguei para ninguém ainda, porque ele não está pronto. E assim, decidimos não publicar ainda, porque eu já olhei a norma toda de novo, ainda, né? Eu acho que não está aderente em algumas coisas. E algumas coisas, como você falou, a forma como foi mostrado tá ruim, não tá mostrando a essência do que eu quero mostrar. Então, é isso. Eu acho que o relato integrado, ele é complexo, Valcemiro. É porque as pessoas falam, não, é simplesmente um relatório daquilo que você fez. Desculpa, não é. Pelo lá no conselho, não é. Na verdade, a gestão tem que viver aquilo ali, é uma conexão, né? A estratégia, aquela coisa toda. E quando eu tava lendo, é aquilo que você falou. Na hora que eu li lá, eu falei, cara, mas não foi essa a intenção. Sabe, até na hora de você montar, não era isso que eu queria gerar. Isso, então aí eu acho que aí eu fiquei meio frustrada com algumas coisas. Mas assim, a gente está trabalhando, quero ver se agora no mês de setembro, junto novamente as pessoas que estão envolvidas nisso, para a gente discutir, para a gente fazer uma remodelagem, mas eu quero até outubro lançar. Você acha que o profissional de contabilidade de empresa contábil vai conseguir se adequar a isso?
Olha, Porque tem que ir pra nossa realidade, né? Vamos voltar pro nosso mundo. Ele vai ter que ir aos poucos e fazendo sim, né? É claro, não é ele querer fazer só, ele tem que estar alinhado bem com as ações da empresa, né? Se a empresa realmente está produzindo. Aí volta nos conhecimentos ações, que você falou de novo, né? Exatamente. Os conhecimentos Quanto gerais. mais ele conhece o negócio da empresa, mais ele vai conseguir interagir, mais ele vai conseguir sugerir, inclusive, ações da empresa, porque isso nasce no planejamento estratégico da empresa. Quer dizer, o que ela quer? Que ações que ela vai ter no social, no ambiental, na governança dela? E como é que isso está se desenvolvendo? Então, o relato é mostrando, olha, eu quero ir para cá, como é que eu estou indo? Quais são os meus indicadores? As conexões que existem dentro desse processo como um todo. Quando o federal lançou a norma, que foi 20... foi para toda a empresa, né? Sim. Quando agora ele lançou a outra norma, dividindo, pegando 2 e transformando em 4, 1001, 1002, né? 1000, 1002 agora, das PMEs, aí eu acho que deu uma divisão em 1001, 1002, por exemplo, não teria que apresentar, porque a norma é mais simplificada. Concorda comigo? Não faria muito sentido, e também, porque... assim, uma pequena empresa, eu acho que é ok. Se ela tiver um bom fluxo de caixa bem apresentado, já é uma boa informação. Ela está crescendo, você demanda de mais informações, né? Então, assim, eu vejo que uma pequena empresa não tem como ela fazer tudo aquilo, que foi essa divisão, né? Até 4 milhões e 800, depois até 78 milhões. Então, essa divisão, assim, ela ficou bem equilibrada e realmente o relato, por exemplo, não seria efetivamente muito informacional para aquela questão de você mostrar dados. Já para uma empresa acima de 78 milhões, né? Que aí já começa a entrar numa outra esfera de informação, num outro tipo de produto, de atividade, essa empresa profissional contábil já tinha que se dedicar mais a ela. E muita gente, Valcimiro, não sabe nem que a norma existe. Pois é, não sabe. Eu vim então conversando... Tá faltando a gente divulgar isso mais, eu estava em Curitiba. Fóruns. Pois é, e é muito importante isso, porque esse movimento todo, que até a própria contabilidade no Brasil está tomando para o ESG, estão lá fazendo lá o board lá, fizeram uma comissão do board para poder, que até o ex-presidente Zumi está participando, não sei se ele está coordenando ou é participante. Ele vai ter que ser divulgado de alguma forma. Sim. O relato integrado é a forma, vamos dizer, hoje que a gente tem de fazer essa divulgação. Então, e hoje tenho visto, assim, diariamente matérias no Jornal Valor Econômico sobre isso. Para pequenas empresas, para fornecedores, para órgãos públicos, para grandes empresas cobrando dos menores, porque elas vendem para fora e elas querem que os menores se adequem. Algumas ações nesse sentido. Então, isso vai voltar de novo para ser aquele conhecimento do profissional contábil de apresentar esse dado. Todo dia eu falo, eu mando para meus clientes, eu estou meio que mandando sempre para meus clientes, saiu outra matéria, né? Porque como eu só trabalho com construtora, eu acho que o cara pode fazer muita coisa, entendeu? Muita coisa. Porque ele trabalha com uma mão de obra um pouco menos qualificada, e aí ele já pode fazer trabalhos com essa mão de obra, considerando aí o ESG, né, os ODS todo. Ele pode trabalhar no município onde ele está ali atuando, ele tem a questão de reaproveitamento das coisas nos empreendimentos, então acho que eles têm uma pegada muito forte para isso. E o que eu recebo deles é assim, isso não vai pegar, cara, isso custa caro, deixa chegar mais à frente. Aí eu falo assim, ganha mais quem sai na frente, eu falo. Então, aí você falou dos ODS aí, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, nós temos lá 17 objetivos. Poxa, se cada empresa pensar, eu consigo ajudar em um deles, fazer bem, cara, você está dando uma Você não precisa fazer os 17. Não precisa. Até porque não cabe para todo mundo, tipo, erradicação da fome. Né? Então, assim, eu acho que isso é importante. E outra questão que você tocou aí também, assim, você é pequeno hoje, mas você quer ser grande um dia. Você quer estar vendendo seus produtos, seus serviços para uma grande empresa. Para você passar por um cadastro de fornecedores hoje de uma grande empresa, pergunta-se tudo. Né? Desde que você tenha um comitê que avalia a diversidade, você tem um comitê de integridade, você tem várias ações que as empresas têm que ter. Antigamente você só mandava o CNPJ. Hoje as grandes empresas pedem o balancete. E eles mandam assim, balancete analítico, 4 colunas, demonstrações contábeis, a norma contábil. Então eles já começam a pedir várias informações que antes não era pedido. O nível de exigência é muito grande, até mesmo como é que é a sua governança, eles querem saber. Então, assim, cada vez mais, mesmo você sendo pequeno, mas querendo interagir com grandes, você tem que estar adequado. E que bom se você começa a se adequar enquanto é pequeno. Por quê? Você já vai crescer com consciência. É o mundo, né? Dá pra fazer muita coisa, né? Eu tava conversando com o Zumi, ele falou, Carla, hoje tem empresas fazendo janela, vidro, trabalhando com isso pra questão da economia da energia, não sei o quê. Tem empresas estudando, empresas pequenas, estudando isso. Então, a gente teve uma grata surpresa lá na FUCAP, que a gente tem um projeto lá chamado FUCAP 120% Sustentável, que ele começou bem ambiental. Hoje ele já tem
social, uma Outro série cunho, de coisas. né? E a gente foi desenvolvendo muitas ações internas, mas nunca registrando tudo aquilo de uma forma consolidada e tal. Nem divulgando. E aí tem uma aluna que fez mestrado com a gente, fez um doutorado em Portugal e voltou para fazer um pós-doutorado aí. E uma das pesquisas dela foi estudar o caso do 120% sustentável. Então ela foi levantando tudo que foi feito e tal, fez um artigo, mandou para uma revista internacional, A1, top, na área mesmo de sustentabilidade e instituições de ensino, era o foco da revista. E aí o avaliador, quando devolveu para ela, falou, pô, achamos muito bom e tal, mas tem muita coisa aqui que não está condizente. Aí assustamos, né? Aí fomos analisar, nós dizíamos que das ações que a gente tinha, a gente estava ligado a 6 objetivos do desenvolvimento sustentável. 6 dos 17. E ele falou, não tem 6, eu localizei 13. As ações que vocês estão fazendo está contribuindo com 13 objetivos e não 6. E pediu para alterar, para colocar os 13. Isso. E o artigo foi publicado agora em fevereiro, internacionalmente, com a marca do projeto, assim, então assim... E é isso, pô, a gente estava fazendo coisa que a gente nem sabia que aquilo estava contribuindo. É porque é tudo muito com a novo. norma, É tudo muito né? novo, Alcemir. Eu conversei com o pessoal da KPMG lá em São Paulo essa semana, o Sebastião, que está estudando muito isso, ele falou, cara, a gente tem que ter humildade para entender que é tudo muito novo. Exatamente. A gente não tem nem ainda a política de reconhecimento disso definida. Então tá aí o profissional contábil para estudar isso tudo, né? E outro detalhe, às vezes você vê lá, não, tem 17 objetivos do desenvolvimento sucesso que se desdobram em quase 200 sub-objetivos. Mas assim, você fala, pô, mas eu não vou fazer, vai dar trabalho, isso vai ser difícil. Nada, é uma ação pequenininha que você está fazendo, que para você, às vezes não custa nem nada, você está contribuindo. Então assim, opa, que tal o profissional entender bem disso e começar a mapear isso nas pequenas empresas? De repente elas já estão pequenas atendendo, ações né? que eles estão fazendo sem saber, e você mapeia, você traz indicador disso, você começa a evoluir e você engaja a empresa a fazer mais. Não, então, a Amandinha foi é lá na processo, FOCAP, né? e viu que vocês estão fazendo o reaproveitamento da água inicial. Começou com o jardim, né? Foi. Então, vocês começaram... hoje vocês fizeram primeiro o jardim todo para poder vocês verem como é que era o processo, né? E entender. Isso fez parte lá do FCAP 120% sustentável, mas foi a última ação que a gente fez porque... Como a gente ia trocar o telhado todo com a construção do hub, a gente não fez esse projeto no início. Aí com o telhado novo agora, nos permitiu coletar toda a água de chuva que cai. Vou fazer uma pergunta meio inconveniente. E dos ar-condicionados também. Fazer uma pergunta meio inconveniente. Muita gente vai usar isso como uma ferramenta marketing comercial. Outros vão usar como realmente uma ferramenta que vai contribuir, mas também vai ter um retorno financeiro. Sim. Essas ações de sustentabilidade... Hoje são muito caras serem efetuadas, muitas delas. Como, por exemplo, lá, a gente tem fotovoltaica, R$200 mil. Uhum. Ah, mas o payback é quanto? 4 anos. Pra mim tá ótimo o payback de 4 anos. Quer dizer, eu vou ficar os outros 30, né, sei lá, 40 o resto da vida. Só usando. Então, hoje, mesmo ainda sendo caro, com o tempo isso vai ficando mais acessível para todo mundo. Você acha que as pessoas vão fazer isso? O profissional contábil vai sugerir isso, pensando nesse lado? Porque hoje tenho vários colegas donos de empresas contábeis botando energia fotovoltaica. E tenho, inclusive, colegas de contabilidade criando empresas para fazer isso. Eu diria que atuar em ESG, sustentabilidade, é para ganhar dinheiro. Assim... Falei que era uma pergunta que eu queria ouvir isso, você né? ganha com isso, não é para você fazer o marketing só, não. Você faz seu marketing, só, né, aquela coisa. Você consegue melhorar o meio ambiente, você consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas e ainda ganhando dinheiro com isso. Dinheiro. Então, acho que esse que é o ponto-chave. Você tem que fazer um bom projeto e fazer aquilo desenvolver. Lá, por exemplo, todo esse projeto, a gente tem ele apurado. O ganho mensal dele de energia, de água, de resíduos que a gente vende ou doa, né? A gente vai fazer resíduo agora, lá no conselho, Nós né? temos lá, por exemplo, a gente passou a cobrar o estacionamento, que é uma ação para mitigar o número de carro que entra lá, para reduzir CO2. É uma ação do FCAP 120% sustentável. Só que todo esse recurso que a gente arrecada, desde cobranças ou economias, a gente não fica com ele vai para um fundo de sustentabilidade no Instituto para fazer projetos sociais. Você destinou ele lá no Instituto. Para fazer projetos sociais. Por isso que é o 120%. E a gente tem um conceito de que ser sustentável é obrigação, 100%. Mas eu tenho que fazer mais para a sociedade. Então, tudo que eu ganho com o projeto, eu destino para o fundo e o fundo faz projetos sociais. E hoje isso, para a o seu contador consegue
transpor isso tudo lá para dentro da contabilidade, que é o que vocês estão fazendo agora, né? O relato integrado. Tem isso tudo medido dentro do Instituto. Então, tudo lá, eu tenho lá um projeto chamado FUCAP 120% Sustentável, então eu tenho todas as receitas que ele gera. Todos os investimentos que foi feito. Os investimentos, tem lá no meu imobilizado, tem lá do Instituto. Tem crescido bastante essas questões de Instituto, de associações em meios empresariais, e eu acho que o intuito está sendo esse mesmo. Sim. A própria grande empresa que a gente tem no estado aqui, a Águia Branca, está fazendo investimentos em crédito de carbono, né? E eu acho bem, aqui em Pedra Azul, eu acho bem interessante, comprando empreendimentos ali. Vai ganhar dinheiro com isso. Vai ganhar dinheiro. Aliás, quem está comprando terra para plantar floresta vai ganhar muito dinheiro. O que antigamente você ia medir o valor de uma terra, se ela tivesse com a floresta lá, ela valia muito pouco, ela desvalorizaria, porque ela limpa, dá para ser produtiva. Está sendo o contrário hoje, porque você pode vender crédito de carbono. Então, assim, você ter uma área... A Branca já saiu na frente, tá? Exatamente, ela já está lá comprando, já está lá se preparando. Você ter uma área hoje com plantação, com crescimento, com florestas, você vai poder mitigar carbono de outros que não estão fazendo isso. Você vai não poder sei o que os governos vão fazer para se aproveitar dessa situação, mas hoje, por enquanto, estamos fazendo... Né, humildemente ali. E eu diria que esse tema vem para a mesa agora, muito fortemente, crédito de carbono. Mais rápido do que a gente pensa. Vai envolver contabilidade de novo, porque como é que eu vou lidar com isso, contabilizar essas coisas? Então, você sabe que assim, essa questão do ensino, você falou em processo de ensino e tal, para a gente entrar lá no exame de eficiência, eu fiz uma solicitação como contadora mesmo, nada a ver com o conselho, porque agora eu estou estudando essa área de ESG, eu falei assim, pedi para o Conselho Federal criar uma comissão. Porque eu falei, olha, a gente vai ter que reconhecer isso daqui a um tempo. Qual norma nós vamos usar? Okay. Então a gente tem que sair na frente, a gente tem que ser protagonista. A gente não pode esperar vir algo lá de fora, faça assim, pra gente começar. Então minha sugestão até pro presidente foi, poxa, vamos criar uma comissão no Brasil para estudar isso, para tratar o reconhecimento desses ativos. Vai ser financeiro? Vai ser, entendeu? Vai ser investimento? Vai ser intangível? Vai ser o quê? Como que eu vou me apropriar, amortizar? Porque a gente vai começar a ter clientes fazendo isso. Sim. E onde que eu vou lançar isso na contabilidade? Onde esse investimento todo vai parar? Então a gente não tem um critério definido disso, né? É o que já está acontecendo com as NFTs e por aí vai. Então, assim, eu acho que é isso mesmo, tem que ter. E a norma vai ser a perfeita? Não, a primeira vai sair mais ou menos, depois você vai criando aprimorando. Então, até porque evolui, né, Valcemiro? Evolui, né? E Valcemiro, a gente beleza, o contador já entendemos, né? Tem que ter toda essa parte de personalização, tecnologia, diversos conhecimentos. E o que você acha que isso tudo lá, e o exame de suficiência nisso tudo, né? Então, esse é um ponto que, assim, eu sempre aplaudi muito o exame de suficiência, no sentido de... você tem um ensino hoje no Brasil, né, espalhado aí Brasil inteiro, com mundos diferentes em cada localidade. Você tem cursos muito bons, mas você tem um monte de curso que realmente não está conseguindo formar o aluno nem no básico, né, nem na parte básica mesmo. Então, a implantação do exame de suficiência, eu acho que veio muito bem para isso, no sentido assim, de dar um filtro de quem realmente está sendo registrado para ir para o mercado trabalhar. Porque, assim, a gente sabe que tem muitas pessoas que saem da faculdade e não aprendeu nada. A faculdade não pegou aquele aluno que não sabe uma coisa e transformou ele para ele sair melhor. Então, só que eu achei que isso aí ia despertar nas faculdades um interesse maior de melhorar. E parece que não está acontecendo isso. Então, assim, acho que algumas ações têm que serem feitas aí, e eu estou sempre discutindo isso também. Mas eu vejo assim, nós estamos com um índice baixo hoje de aprovação, né, no Brasil. Média... 28, vai. 28, mais ou menos, ou seja... passa. Tem estados que o percentual que passou foi 7, exatamente. 14, e tem os melhores, assim, 32. Então, assim, eu acho que a gente tem que avançar nisso aí, mas eu acho que é interessante, sim, esse filtro, porque você leva para o mercado um profissional que você sabe que ele tem pelo menos um mínimo. Que a prova também não é difícil, não. Eu já fiz essa prova várias vezes, testando, que pessoas, mas a prova é muito difícil. Eu fui lá, já fiz a prova. Eu estava falando sobre isso ontem. Já fiz a prova, é básica. A prova é básica. E assim, aqui na FUCAP a gente tem conseguido, acho que nunca tivemos um exame que teve menos de 75% de aprovação. Mas a gente tem um monte de coisa que as outras faculdades não têm de fato, né? Não precisa ter tudo que a gente tem, mas tem que dar uma melhorada na base lá. Então, assim, eu acho que é um ponto fundamental. E outra coisa, né? A gente sabe também que muitos profissionais acabam passando no exame de suficiência e depois não dão bola para aquilo.
não vão fazer seu registros e tal. Né? Então, assim, eu tive essa reunião, essa semana, uma reunião com uma empresa de auditoria, que foi lá me visitar, e eles falando que, assim, pô, tinha uma lista de pessoas que eles estavam contratando, mas eles já queriam com CRC já ativo. Dos 12 que eles estavam contratando, 4 não tinham o CRC ativo. Mas tinha aprovado já tinha prova de suficiência já, um não tinha. Então esse já foi automaticamente excluído. Eliminado. Os outros, ele tinha mais aprovações do que as vagas que ele tinha. A preferência foi para quem já estava apto, com o registro. Aquele que não estava, mas em uma semana eu tiro. Bom, mas já passou o seu prazo. Então, assim, é importante que as pessoas estejam credenciadas. E você falou isso, né? Oportunidade de mercado, né? Isso gera uma oportunidade de mercado. E não só isso, eu acho que uma pessoa registrada no Conselho Regional de Contabilidade abre N possibilidades para ele, se ele quiser, é claro, né? Porque tem muitos que se registram também, nunca nem olha nem para o Conselho. Mas, nunca nem exerceu a profissão exatamente, também. O Conselho ele está ali com uma série de ações diárias, né? Tanto de treinamento quanto de comissões para discutir ações, tem o CRC Jovem, né? Enfim, se você quiser, você já entra, se engaja numa comissão dessa, é proativo, tem o PVCC lá, o PVCC está trabalhando muito. Voluntariado. Então, assim, poxa, você se engajando nisso, poxa, mas eu vou ter que me doar tanto assim. Mas isso gera oportunidade. Você vai criar visibilidade, você vai criar rede de contato, network, e automaticamente é oportunidade de mercado. As pessoas vão te enxergar com mais competência, com capacidade de contribuir. E outra coisa, eu acredito que lá no conselho seja assim também. As empresas, às vezes, procuram um conselho, você não tem ninguém para indicar. Órgão público também. Né? Aí, a gente não pode fazer, mas sim. assim, por exemplo, a gente recebe muito lá, aí já como conselho, solicitação de tribunais para pedir indicação, relação de peritos. Ok. Né? E aí você vê, aí as pessoas acham assim, que não tem impacto, né, o registro. Então você vê, você como profissional contábil deixa de ter oportunidade porque você já passou na prova, já está apto para trabalhar no mercado, tem conhecimento técnico, mas não tem o registro. É isso aí. E por causa de repente, horas, você perdeu aquela... Você não então, consegue. assim, eu acho que é algo também de relevância. Mas assim, é claro, eu vou me registrar lá, não vou exercer, nunca vou olhar para isso. Bom, aí não se registra, não tem muito sentido. Não tem sentido. Poxa, mas eu quero estar na área contábil, eu quero ser proativo, eu quero participar. Cara, é um dos caminhos para você ter visibilidade, para você ser indicado para as comissões, para você... É o que você falou, né, Samiro? Para o profissional contábil, o mercado é que não falta. Exatamente. E olha, eu recebo muita solicitação de indicação de pessoas. Lá na FUCAP, a gente recebe vaga lá todo dia. Nós não temos nossos alunos para indicar. Pô, mas se eu conheço gente boa que está ali proativo, esse cara é o caminho que a gente vai Samiro, para a gente, assim, falando do profissional, para a gente concluir aqui, eu queria fazer uma pergunta. Você acha que o profissional de contabilidade hoje, claro, já está formado, já está trabalhando, já tem seu CRC, para os novos, nessa mudança de graduação que está por vir, e eu acho que não, pela palestra que eu assisti do secretário do MEC, pela toda a empolgação que está tendo aí da comissão que está cuidando disso, né? Claro, com todas as suas ressalvas, é o que você falou. Toda mudança, ela pode ser melhorada. É um primeiro, vamos dizer, insight, assim, né? Você acha que o exame vai ter que acompanhar isso com o sentido de melhorar esse profissional do mercado ou ele vai continuar voltado para a norma de contabilidade? Não, eu acho que o exame poderia ser um pouquinho ampliado, sim, para essas novas áreas. É claro, não pode perder a essência dele, que é contabilidade. Mas tem que ter uns periféricos ali, adicionais, porque eu acho que é algo que o mercado necessita. E um profissional que tem o técnico bom e tem essas outras áreas, ele engrandece, ele aumenta a capacidade dele de mercado, de empregabilidade. Então, se a prova ela já busca um pouquinho disso também... O que é a prova em si? É uma certificação que você está tendo. De que você tem a competência mínima. Exatamente. Então a empresa vai selecionar, entre vários candidatos, o que tem exame e o que não tem. Opa, já isso pode ser um marketing. Né? Pra gente contratar. Quem tem exame, os caras têm um mínimo lá, já tem um carimbo de alguém dizendo que tem um mínimo. Ele já faz um primeiro filtro. A partir daí, ele vai ter outros filtros dele, mas é um carimbo, é um primeiro carimbo mesmo. Então, agora, por exemplo, a gente está envolvido lá na FUCAP com a ANEFAC em São Paulo, a gente está criando o CCA, que é o Certificado Controller. Então, é um profissional de contabilidade que quer ser controle. Então, a gente vai ter uma prova, né?
e tal. A gente tá, inclusive, nós estamos fazendo a prova lá para eles aplicarem. Pega leve, tá? Então, eu conheço suas provas. Pega leve, pega leve. Então, assim, lembra dos velhos que estão com 30 anos de mercado, de repente quer ter uma certificação, entendeu? Então, mas qual é a ideia disso? É que assim, poxa, quem está certificado lá já teve experiência de mercado, passou, não tem um conhecimento mínimo que é exigido, então tem um carimbo. Então, numa seleção, opa, eu tenho carimbo, você já está na frente dos outros. Ou seja, você se interessou em fazer uma prova para te certificar. E aquele pode ter o conhecimento técnico, mas não se interessou. E o exame de suficiência é isso. É um carimbo que estão te dando, né? Ou seja, olha, eu estudei, você também estudou, mas eu fui lá, fiz a prova, passei. Você não passou. Opa, tem um carimbo dizendo que, ó, eu tô com um pouquinho mais de conhecimento que você. Aí eu fiz o registro, então, eu tô seguindo mais. Aí agora eu já tive uma experiência profissional, evolui mais. Aí passei em provas com a Monefac, já melhorou mais ainda. Então, são essas certificações que vão te dando esses carimbos. Para quem está recrutando, já é um meio caminho andado quando você vem com vários carimbos de alguém que você confia. Não é um carimbo qualquer. De um órgão, sim, claro. Então, de um órgão competente. Poxa, é o CRC, é uma instituição forte e tal, você já vem com esses carimbos. Então, você já elimina, o seu processo já simplifica. Você já pega Só fica realmente aquela nata ali, exatamente, né? Aquela pessoa. Nossa, Valcemiro, muito obrigada. Eu queria que você desse, assim, um recado aí pro profissional de contabilidade que não está, ou está muito longe disso, tudo que a gente falou aqui, desses conhecimentos, achando que isso é modinha. A gente tem mania no Brasil de falar isso, né? Isso é modinha, vai passar, ou essa lei não pega, isso não vai colar, isso depois o pessoal esquece. Perfeito. A gente conhece muita gente, tanto eu quanto você, a gente sabe o que está ao nosso redor, né? A gente sabe realmente como as pessoas pensam, principalmente aqui no nosso estado. Em outros locais do Brasil, né? Uhum. E a gente tem muitos profissionais contábeis distantes desse mundo. Sim. E aí eu queria que você falasse para eles assim, né? Por onde eles começam para serem o profissional da contabilidade do mundo atual. Então, eu acho que primeiro é olhar que esse mundo atual ele é diferente do que vinha sendo, né? E é em evolução, isso aí sempre. Exige realmente algumas habilidades, competências um pouco diferentes do que era no passado. Então, eu acho que assim, a pessoa primeiro olhar para ela, né? Como é que eu estou hoje? Que tipo de conhecimento eu tenho? Né? Em que eu sou bom? Olha, eu não conheço muito tecnologia, mas eu gosto de tecnologia. Opa, que tal você começar por aí? Opa, faz o planejamento, né? Durante este ano eu quero sanar esse ponto aqui. Se conheça primeiro. Exatamente, conheça você e eu quero sanar esse primeiro ponto. Vamos começar pela tecnologia? Opa, faz uns cursos aí, não é ser programador não, é entender você como usuário daquilo ali, como que você faz algumas interações. Fez a primeira, começou a gostar, gosta disso, tem certeza que você vai evoluir muito ali. Opa, mas espera aí, eu preciso agora fazer análise de dados, né, para entender melhor. Primeira coisa, vai entender seu cliente. Poxa, eu tenho várias atividades lá no meu escritório de vários clientes diferentes. Qual é o segmento que eu posso estudar primeiro? Vai lá, vai discutir mesmo, vai participar de um congresso monta grupos, da atividade né? daquela empresa. Se é construção civil, certamente tem fóruns que discutem isso. Vai lá para entender como é que isso funciona. Traz esse conhecimento para você. E é assim que você vai construindo. Então, aquilo que eu falei lá no início. Não dá para você falar assim, poxa, eu preciso conhecer uma série de coisas. Esse ano eu vou conhecer tudo. Não vai. Tem que ser plano, escadinha. E aí você vai pelas prioridades, segundo degrau, exatamente. E aquilo que você tem certa facilidade. Não comece pelo mais difícil, senão você desiste. Então vai pelo mais fácil, vai criando esse... Então eu vou deixar a BI por último, no meu caso. Eu vou deixar no meu caso o BI por último. E o outro fato ainda, né? Qual que é a sua posição hoje? Você é mais um operacional ou você já está numa questão de gestão, de liderança? Se você está em gestão, liderança, é você conhecer um pouco de tudo para entender como funciona. Mas você não vai botar a mão na massa para fazer. Opa, você está no operacional, se especialize em alguma coisa, aprenda aquilo muito bem, seja bom, agora vence isso aqui. Agora escolhe outra coisa, vai ser bom naquilo ali também. Você vai acumulando conhecimento e isso aumenta seu nível de empregabilidade, aumenta salário e por aí vai. É aquele multiprofissional, né? Aquele que você falou, como é que você falou, profissional além do... Como é que você usou o termo no início? Além 100%, que você falou alguma coisa assim... Não lembro. Super profissional, alguma coisa assim. Superman da contabilidade. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que não tem aprendizado sem estudo. Isso
Tá provado já. Eu não consigo simplesmente Também lá... não tem prática sem teoria. Então, assim, você tem que estudar, não tem jeito. Não dá para ir para a escola e botar o livro embaixo do braço e fazer de conta que leu e não vem o conhecimento. E, gente, para estudar não tem idade, tá? Não tem. Isso aí é outro ponto que eu ia comentar e esqueci. Independente da sua idade, né? A gente vê agora na pandemia... Tem que ter vontade. Vimos na pandemia que quanta vovozinha que aprendeu a mexer no celular, baixar aplicativo, fazer tudo. E a gente achava que isso não era possível. Joguinho, né? Não tem idade esse negócio. Então é só, gostou, vai em frente. Né? Nossa, Valcemiro, muito obrigada. Gente, então a gente esteve aqui com o Valcemiro hoje, num papo muito bom, muito legal sobre o profissional da contabilidade para os dias de hoje. E eu acho que esse último pedacinho, assim, né, para estudar não tem idade, né? Então, eu já fui professora de graduação, quase 18 anos, e eu tinha alunos de... Josimar foi meu aluno, Josimar. Quando eu dei aula pro Josimar, por exemplo, eu tinha 25 anos de idade, ele tinha 40 na sala. Então, acho que realmente não tem idade, nunca é tarde para você aprender, né? E é isso, e também a gente não pode pensar que você vai desistir, né? Eu ouço muito isso dos meus colegas de profissão. Eu vou desistir que isso não é mais para mim. Então, não é assim que funciona, né, Valcemiro? Então, vocês ouviram aqui os conselhos, esse papo muito legal. Muito obrigada, prof. Espero te ver de novo. E vocês aí que estão nos ouvindo, assistindo, curtam nossas redes sociais, tanto o YouTube, Spotify, TikTok, agora a gente tá no TikTok também, né? O Insta, Face. E até o próximo podcast aqui do Tasso Conta.